Voltando então, vamos ver agora se consegue me ver. Alguns probleminhas técnicos, deve ser a lua. Hoje tem super lua, deve ser a lua que tá dando treta aqui na nossa live. Oi, 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 voltando então. Daqui a pouquinho a Ronise entra. E agora sim. Agora, né? Eu disse, deve ser a lua. Hoje tem super lua, né? Então deve estar acontecendo alguma coisa por aí. Ah, então certo aí. Então, bem-vindos a todos que estão entrando aí. Muito bom estar novamente com a Grazi, né, que aceitou o convite para a gente falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha para a prevenção ao suicídio e conscientização, né, à valorização da vida. Então, essa live vai ficar gravada aqui no canal da Grazi e lá no meu canal do YouTube também. Mas sintam-se à vontade, assim, para perguntar, para comentar, para conversar, porque é um assunto que é difícil de falar porque a gente nem sabe como começar a falar muitas vezes, né? Em família, a gente sabe alguma história. Então, como psicólogas, né, a gente tem esse dever de prestar essa responsabilidade social de saber falar de um assunto tão delicado de uma forma segura para ajudar as pessoas, né, Grazi? E aí Com eu, certeza. né, passo a palavra para ti, assim, para a gente começar esse bate-papo e agradecer a presença de todos que estão chegando aí. Muito obrigada, pessoal. Esse é um assunto de extrema importância e como a Ronise colocou, bem colocado agora, é um assunto muito delicado, né? Que muitas vezes nós não sabemos como abordar, como iniciar a falar sobre um assunto tão delicado. E então, hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, como ele surgiu, a questão da valorização da vida e outros. Se vocês quiserem perguntar, se vocês precisarem de ajuda, nos chamem depois no direct, nós estamos à disposição para fazer qualquer esclarecimento que seja necessário, principalmente para ajudar vocês. Porque muitas vezes a pessoa que chega nesse limite, a grande maioria das vezes, não consegue pedir ajuda. Então, nós estamos aqui para isso, principalmente para esclarecer e para estar disponível para quem estiver precisando conversar, quem precisar de ajuda, nós estamos disponíveis aqui, tá bem? Então, eu vou dar início me apresentando aqui. Eu sou a Graziele Bongiorno, sou psicóloga formada há 11 anos. Né? A Ronise também está formada há 11 anos, porque se formou comigo, no caso. Né? Então, estamos juntas aí nessa caminhada há bastante tempo. Eu tenho especialização em gestão estratégica de negócios e pessoas e agora estou fazendo uma formação em programação neurolinguística, que também é extremamente importante para o auxílio da nossa profissão e para poder auxiliar vocês, né? Então, vamos lá para a cola, que nem eu disse, eu não sei a história de cor, né? Então, para não faltar nenhum detalhe, eu vou ler aqui para vocês como surgiu o Setembro Amarelo. Origem do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos não percebiam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de quem estava precisando de ajuda. Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio o laço amarelo. E assim surgiu o Setembro Amarelo, que é o mês onde nós falamos sobre a valorização da vida. Esse é um assunto que nós devemos falar
Rô? Agora Voltou? voltou. Uhum, Voltou? voltou, sim. Tá. Então, como eu estava colocando, o mês de setembro foi definido através da história do Mike como o mês de promoção da vida e prevenção ao suicídio. Nós devemos falar de janeiro a janeiro. Saúde mental é de janeiro a janeiro. Mas especificamente em setembro nós abordamos mais, nós fazemos mais movimentos, nós trazemos mais esse assunto porque ele vem à tona e ele precisa ser falado, certo? Te dou a palavra, Moniz. E essa campanha, ela foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Centro de Valorização à Vida em 2015, né? E de lá para cá, ela instituiu, então, o setembro como, né, esse mês da prevenção do suicídio e principalmente o dia 10 de setembro, que é um dia simbólico também. Mas como a Grazi falou, né, a iniciativa dessa promoção e a valorização à vida se dá o ano inteiro. É importante até no Janeiro Branco também, que a gente fez uma live sobre a importância, né, de começar o ano também pensando na nossa saúde mental, né, já que a gente tem tantos projetos, a gente manter todo o ano, né, pensando. E o Setembro Amarelo, esse ano o tema dele é se precisar, peça ajuda, né, e para os organizadores do evento, assim, é a melhor forma da gente evitar um suicídio, né? E através de diálogos, de discussões, é isso que a gente está fazendo aqui, da gente refletir para abordar o tema de uma forma que possa, né, quebrar os tabus, né? E falar abertamente sobre o suicídio, né, Grazi? Porque é uma forma mais segura, né, da gente tá falando, né, e ele não é um fenômeno de uma única causa, né, ele tem multifatores, né, pode ser sociais, familiares, psicológicos, biológicos, né, é um fenômeno complexo também, né, e é um importante problema de saúde pública também, né, devido aos impactos, né, que traz para a sociedade também pensar nisso, né. E o que a gente eu estava pesquisando, assim, estava até conversando com a Grazi, né? Compartilhei com ela o que é mais preocupante, né? Falar de suicídio, é que é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, né? E pode afetar diferentes origens, sexo, cultura, classe social, idade, não só, né? Os jovens, mas os jovens têm uma alta, né? Nessa questão. E pensar assim que é uma situação assim que é da gente observar muito as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos entes queridos, né? Às vezes tem algumas questões comportamentais ali que a gente acha que pode ser, né, ideias suicidas, né? E pensar assim que tem questões de mitos também envolvidos, né? Alguns mitos e ideias equivocadas, né? Que a gente acha quando a gente fala, né? Ou a gente já ouviu falar, né? Ah, é apenas as pessoas que aparentam estar deprimidas e isoladas se suicidam. Não é bem isso, né? A gente sabe que não. Comparar os sofrimentos, mostrando ou falando de pessoas que estão numa situação pior, ajuda a pessoa. Isso não vai ajudar, né? Isso é um mito. E existe um culpado único, um motivo único, né? Para isso também não, é um mito, né? E essa tentativa de suicídio é uma forma de chamar a atenção também não, porque o sofrimento é tão grande, né? Que a pessoa acha que a única solução é pensar nisso, né? E pensar assim que quem quer se matar normalmente não fala sobre o assunto. A pessoa dá os seus sinais, né? A gente tem que estar observando e buscar, né? Oferecer uma mão para poder ajudar. Tem formas de ajudar. Claro, e muitas vezes, aí falando ainda sobre os mitos, Ronise, muitas vezes as pessoas falam assim, se quiser se matar, não vai falar. Aí a pessoa se bloqueia de falar a dor, o sofrimento que está, né? Porque é tido como banal. Não, se quiser, vai fazer, né? Se quiser, realmente vai fazer, não vai falar. Mas tem pessoas que fazem inúmeras tentativas de suicídio, né? Às vezes fazem a tentativa buscando a salvação, né? Buscando que seja notado, que seja salvo realmente e que possa ter
essa, essa ajuda, que não conseguiu externar, e aí acaba fazendo uma tentativa para que possa ser enxergado pelas pessoas próximas. Outra questão de mito, né? Quantos e quantos aí, se a gente for pegar histórias de pessoas famosas, né? Como o Robin Williams, que é um baita comediante, um cara que levava alegria para todo mundo, né? Que fez o Pat Adams, O Amor é Contagioso, que eu sou apaixonada por esse filme, e acabou terminando com a própria vida, né? Era um cara que levava alegria para todo mundo. Nunca. Quando que a gente ia pensar que ia acontecer isso com ele? Mas quem estava mais próximo, ele pode ter dado sinais e as pessoas não. Imagina, né? Não, como eu digo, faltou a palavra agora de, de não dar atenção para aquilo, né? De achar que é bobagem, que é besteira, que nem agora o que eu acabei de falar. Ah, quem quer realmente comete suicídio. Não vai falar. Boa noite, Roberto. Sim, e pensar assim que a pessoa para chegar a um ato, né, é um sofrimento que ela quer tirar, né? Não é a vida, mas é o sofrimento. A dor é tão grande, né, que parece que não tem outra. É pensar que é uma consequência final de um processo de dor, de sofrimento, né? E que geralmente, né, tá ligado à depressão, né? Pessoas com depressão, assim, no que a gente viu nos estudos, né? Estudos epidemiológicos mesmo, né? Indicam que 15 a 40% das pessoas, né, que já tentaram alguma vez o suicídio são pessoas que tiveram depressão maior, que é aquela depressão profunda, grave, né, crônica, assim. E outros estudos também dizendo que revelam que 60% dessas pessoas, né, que cometeram suicídio também são pessoas né, com os transtornos de humor, né, ou bipolaridade, ou ansiedade, né, e ter a doença, né, ter essas doenças aumenta 20 vezes o risco de suicídio, né. E uma coisa preocupante também, né, que a gente buscou assim de estudo, né, é que pensando assim em termos globais, né, a região ali Mediterrâneo Oriental, ali na Europa, né, os países ocidentais ali, tem havido uma diminuição, mas nas regiões das Américas a taxa vem aumentando, né, isso no período de 2000 a 2019. 17%. Então, a nossa região aqui, né, nosso continente aqui, é preocupante também, né? Isso que E nem a OMS, mostrou os dados da pandemia, né? Esses dados são até 2019. isso mesmo, Sabemos, e os dados subnotificados, né? A gente tem exato, um registro, mas pode ser que o registro seja ainda maior, né? Devido à ele é não maior. confirmação. Ele Bem é isso, maior, assim. né, Ramos? Ele é bem Uhum, maior uhum. e esses indicativos que nós trouxemos é até 2019. Eu coloquei, a pandemia iniciou em março de 2020 e nós sabemos que durante a pandemia esse índice foi muito maior. Ele aumentou pelo sofrimento, pelo luto, pela perda de trabalho, pela, pelas pessoas não conseguirem prover o sustento da família, pelo sofrimento da perda de entes queridos, pelo medo de morrer também, né, de ficar confinado dentro de casa. E esse indicador ainda não foi trazido à tona, mas com certeza absoluta foi bem maior. E pensar que quem comete está sempre, né, relacionado a uma doença mental, né, a um transtorno, a um sofrimento psíquico, né?
E principalmente naquelas que não são diagnosticadas corretamente, assim, né? Quem não procura, né, algum atendimento, algum acompanhamento também, né? E pensar que isso pode ser evitado, né? As pessoas, se elas tivessem tratamento psiquiátrico e informações de qualidade, isso ajudaria a salvar muitas vidas, né? Muitas vidas poderiam ser salvas a partir de um tratamento, assim, em saúde mental. Assim como a gente busca, né, tratamento para qualquer dor física, né? Mas a nossa dor mental, nossa dor emocional precisa ser tratada corretamente, né? Quando o diagnóstico é feito, né, de forma adequada, assim. E em relação ao comportamento também, né? A gente trazer um pouquinho assim da gente, né, ficar alerta, assim, quais são os comportamentos, né? Que as pessoas que cometem suicídio têm, assim. Geralmente são aquelas que estão mais isoladas, né? Elas têm um isolamento social, emocional, né? E a pessoa está assim, em uma situação mais de desamparo, de desesperança, muitos pensamentos negativos, né? Em relação a si, em relação ao mundo, ao futuro, né? E outros sinais também que a gente tem que ficar alerta, assim, todos nós, né? Todos nós, cada um de nós, assim, quando a pessoa começa a ter essa expressão de ideias ou de intenções suicidas, quando começa a publicar coisas aqui nas redes sociais com conteúdo negativista, né, com participação em grupos que incentivem esse tipo de ideação, né, ou aqueles jogos também que tiveram tempo, né, foi bem preocupante para os adolescentes, para as crianças, né. Uhum. E autolesão também, né, a autolesão, né, é um indício ali, né, tá sinalizando, né. Porque enquanto está doendo o corpo, o físico, não está doendo aqui. Transfere a dor daqui de dentro, aquela que tu não consegue externar, e torna concreto no teu corpo. E isso, como tu trouxeste ali o indicador, que são jovens, entre 15 e 29 anos, né? Eu atendo um público maior de crianças e adolescentes. E é gritante, né? Esse trabalho que esse público, muitos se cortam. E aí, se cortam embaixo do peito, para não, meninas, né? Embaixo do peito, para a mãe não ver. Se cortam nas pernas, na coxa, nos braços. Aí tá um calor danado, tá usando só moletom. Isso são indicadores que tem que ser observados. Nossa, um calorão danado, a criatura só de calça comprida e de moletom, alguma coisa não tá legal. Tá cobrindo. Ah, não, é estilo, é o jeito, é assim mesmo. Não, não é. Não é. Então, Não os é uma pais. fase, né? Não, não é Uhum. uma fase. Não é uma fase. Porque todos, assim, sem exceção, que porventura chegaram, ou que eu tive o atendimento, ou alguma coisa nesse sentido, que faziam isso, faziam em locais e usavam manga comprida. Ah, não, é estilo, não, não. Ah, tá destemperado, tá com frio mesmo. Não, não é, Uhum. gente. Tem que prestar atenção aos sinais. Claro que, e uma outra coisa, né, Ronise, a nossa vida é tão corrida, é trabalho, estudo, e chega em casa morto de cansado, o filho está socado dentro do quarto, que é o, que nem dizem, né, os filhos do quarto agora, né, que ficam socados dentro do quarto, entra no quarto, observa o seu filho, conversa com o seu filho, não a gente eu estou falando de filhos por causa da idade que foi colocada, mas qualquer Uhum. mudança de comportamento, seja ela de isolamento, ou seja ela de muita euforia, a pessoa tá tranquilinha ali e tal, daqui a pouco começa, também tem que ser prestada atenção. Não só quando existe o isolamento. Porque essa, que nem nós estávamos falando ali que eu falei do comediante, né? Ele era um cara super alto astral, tava super bem, tava tudo maravilhoso, e daqui a pouco, puf, essas mudanças repentinas de comportamento, tanto para menos quanto para mais, elas têm que ser observadas. Uhum. Alguma coisa não está legal.
alguma coisa não tá, alguma coisa certa não tá errada, entendeu? Tem uma dor muito profunda ali, né? Um machucado muito grande, assim, emocional, né? E essa questão do isolamento, do distanciamento da família, dos amigos, isso é um agravante também, né? De uma hora para outra a pessoa tinha uma vida social ativa e do nada ela começa a se isolar, começa a não mais procurar os amigos, ficar só no quarto, fica só no videogame ou jogos, né? Aqueles jogos também violentos também, né? E ter atitudes perigosas também é um agravante, assim, né? Como dirigir perigosamente, né, para os jovens, beber descontroladamente, Droga. brigas, né? O brigar, a agressividade, a impulsividade, né? E as adições também, né? Como, né, o consumo de substâncias também, né? Álcool e outras drogas, né? E também essa coisa de observar assim, a ausência ou o abandono de planos para o futuro, né? A pessoa já não está nem aí, já nem pensa assim em coisas, projetos, propósitos de vida, não precisa ser um propósito, né? A vida da gente tem tantos propósitos assim de saúde, de família, pessoal, profissional, né? Então, não ter mais isso é como se a pessoa fosse se apagando mesmo, né? A gente vê aquela pessoa ali sem cor, sem vida, né? E de forma desinteressada também como a pessoa lidar com qualquer evento, né, que acontece na vida dela, um desemprego, a falência, separação dos pais, morte de alguém, então tudo isso parece que ela é uma pessoa que a anedonia, assim, não sente, né, não percebe, não, parece que ela começa a ficar mais, né, congelada, assim, né, um coração frio, assim, de não ser, né, sensível ao mundo, né, e despedidas, né? Isso já se falou muito assim, quando, né, pessoas que, acho que no próximo Natal eu não vou estar aí com vocês, né? Algumas ligações assim de despedida, né? Distribuir coisas assim, bens, né? Fazer testemunho, testamento também, dar ou devolver bens também, né? Então parece que está desapegando assim da vida, né? E queixas de desconforto, de angústia, de falta de prazer, né, com a vida, o sentido da vida também, né? Essa queixa grande, né? E pensar assim também quando tem qualquer doença psiquiátrica também, né? Até quadros psicóticos, né? Transtornos alimentares, também a questão da autoestima muito baixa, né? São comorbidades, né? Transtornos afetivos de humor, a gente se comparar, né? Tá tão triste, né? Se comparar assim com a vida das pessoas que estão, às vezes até nas redes sociais, né? Parece tão feliz, né? Aquele registro, aquele retrato ali, né? É só um retrato, né? Tu não sabe o que se passa, né? E o resto, né? A pergunta é aquela, e fora do story, como é que você está, né? Então, é essa comparação alta, assim, autocrítica, né? A pessoa muito autocrítica, né? Então, todos esses, né, essas questões assim, de observar, né, da importância que a gente tem de observar para poder ajudar. E como é que a gente vai ajudar, né, pensando nisso, assim. E cada um de nós, a gente tem esse dever, né, de valorizar a vida, né, e a gente não vai prevenir, né, o suicídio em si, mas a gente vai dar condições, né, de melhora do sofrimento humano, né? Cada um de nós, né? Não só o psicólogo. O psicólogo tem esse apoio, esse acolhimento, né? Para o tratamento, para o acompanhamento, né? Que isso ajuda muito, né? Cada vez mais a ciência está mostrando como é importante a psicoterapia na vida das pessoas que, né, tem problemas, né, passa por crises, por desafios, né? Então, tem uma questão muito positiva, né? Tem um outro lado, né? Um lado colorido, né? Da gente poder ajudar as pessoas e quem está do lado de alguém com sofrimento pode também fazer esse papel também, né? Diga, Grazi. Tem ações, né, Ronise, que nem ali na história do Mike, né? Foi colocado, foi distribuído, bilhetes e tal. E certa vez, né, nós podemos fazer muito mais do que nós pensamos, né? Certa vez eu fui caminhar aqui no parque e nos galhos das árvores tinha os bilhetinhos. E tinha
oferecendo ajuda, né? Com frases positivas e dizendo que se a pessoa estivesse sofrendo, que procurasse. Daí tinha um contato, tinha um Instagram. Era um movimento, não era de uma pessoa específica, né? Era um movimento que estava sendo feito de valorização da vida. E nem era Setembro Amarelo, tá? Fui caminhar no parque um mês aleatório, estava cheio desses bilhetinhos, né? Isso que nós fazemos, isso que nós estamos fazendo aqui, conversando, né? Abrindo uma live. Muitas vezes nós fazemos posts, né, de esclarecimento sobre várias questões mentais, de pedir ajuda, a importância da terapia, usando exemplos ali, e vários profissionais fazem isso, né? Então, que as redes sociais não sejam só uma ferramenta para dizer assim, olha como eu estou bem, olha aqui o que eu estou comendo, olha onde é que eu estou. Mas não, de também poder postar coisas positivas para que as pessoas possam, coisas positivas, assuntos esclarecedores, que nem muitas vezes nós fazemos, né, Rô? Os vídeos que nós fazemos e coisas. Todo mundo pode, de certa forma, ter essa corrente do bem, digamos assim. Isso Né? que eu ia até comentar. Essa corrente do bem, né? De fazer, porque muitas vezes as pessoas estão ali assistindo os teus stories, estão assistindo as tuas postagens, pode não curtir, pode não, mas isso de alguma forma toca. Muitas vezes eu já recebi, ai, Grazi, era isso que eu precisava ler. Ai, Grazi, que legal, era isso que eu estava precisando no dia de hoje. Obrigada por ter postado isso. Às vezes uma frase, como a gente fez aqui, né? Se precisar, pede ajuda, né? Não precisa, daqui a pouco não precisa ser uma sessão, mas chama ali no direct que a gente dá um acolhimento, dá uma orientação para que essa pessoa possa ter ajuda, né, Rô? Com certeza. Pensar assim que tem outras formas a gente lidar com o sofrimento, tem outras formas a gente, né, trabalhar e diminuir o sofrimento, né? E muitas vezes quem está sofrendo é em razão dos pensamentos, sentimentos, né, tão distorcidos, né? A gente não é o que a gente pensa, né? Muitas vezes a gente, né, tá pensando uma coisa ruim, aqueles pensamentos ruminantes, né? A gente não somos eles, né? E a gente tem essas crenças limitantes que às vezes nos impulsionam a ter esses pensamentos e querer ter atitudes de autolesão, por exemplo, né? É quando a pessoa tem essa ideação suicida, né? Mas é pensar assim que a saída, né, para lutar, né, contra esse problema tão grave é cada um de nós, né, se informar e ajudar quem está sofrendo. É muito importante, né, que as pessoas próximas, né, saibam observar, identificar, né, e ajudar, né, a pessoa a sair, né, e que tem formas de sair, né. E como é que a gente faz, né? Como é que eu vou saber uma pessoa, né, que eu tô observando que não tá legal, ela tá com um comportamento estranho, né? Escutar, né? Acolher, sem julgamento, né? Mostrar que está disponível para a pessoa também, demonstrar empatia, e principalmente, assim, se possível, né? Levar uma ajuda médica, levar a um acompanhamento, né? Pode ser um médico psiquiatra, pode ser um hospital, né? Às vezes uma emergência também, né? Para poder ajudar a pessoa a manejar a situação e salvar a vida dessa pessoa, né? E tem também a questão dos hábitos saudáveis, né, Grazi? Que ajudam na prevenção, né? Desde para todas as idades, assim, uma boa alimentação, né? Ajuda o cérebro, né? A saúde do nosso cérebro, as nossas emoções também regulam, né? A praticar atividade física também, né? A gente sempre bate nessas teclas, assim, porque não é receita de bolo, né? Mas é um fator protetivo para as pessoas, né? Diante de tantos fatores de risco que a gente falou,
né? Os fatores de proteção da saúde, até da imunidade também, né? Da química do cérebro também, né? Uma boa alimentação e hábitos saudáveis também, né? Ter uma rotina de sono também, né? Tudo isso ajuda a manter o cérebro com saúde, né? O que eu trago sempre, né, Rô, que eu já falei contigo sobre isso, já falei em outras lives sobre isso, é ter o seu kit de emergência, né? O que que te traz de volta? O que que tu gosta de fazer? Quando tu não tá legal, o que que faz com que tu queira estar legal? É uma música, é uma leitura, é o teu pet, é a tua família, é um amigo especial, é fazer uma atividade física, é caminhar ao ar livre, enfim, cada um precisa ter o seu kit de emergência, porque todos nós estamos passíveis de ter um momento de desvalia, um momento que nós não estamos bem e que talvez não consigamos pedir ajuda, não consigamos externar, porque precisamos ser aquela pessoa forte, aquela pessoa, né, guerreira, guerreira é a Xena, não somos nós. Então, assim, nesse sentido, de ter o seu kit de emergência, para que quando tu tiver um momento que não está legal, tu possa voltar através das coisas que te fazem bem. E aí é o momento de vocês pensarem, o que que te faz bem? O que que te traz de volta? Porque muitas vezes a gente não para pensar. Não para pensar. O que que me faz bem? O que que eu gosto de fazer? Essa é uma das primeiras perguntas. Na primeira sessão é fato. Uhum. É o que eu pergunto, é uma das primeiras perguntas que eu faço. Conheço o paciente, converso com o paciente e pergunto: o que que tu gosta de fazer? O que que tu faz para ti? Precisa ter isso. Todos nós precisamos ter isso. Saber exatamente o que nos faz bem. Para que quando a gente não esteja bem, possamos abrir a nossa caixinha, o kit de emergência e acessar essas coisas que gostamos. Bem isso, eu pergunto isso também, né, para os meus pacientes, assim, o que tu gostava de fazer antes de estar nessa situação de sofrimento psíquico, né? Como é que era a tua vida, assim, naquele momento que tu mais gostava, né? Quais as coisas que tu gosta de fazer e passar, assim, quais as crenças, né? A gente tem que, independente da religião, né? Se tem espiritualidade, ou é meditação, ou é o reiki, né? Ou é praticar, né, uma atividade, dança, né? O que que te conecta com o teu eu, né? O teu eu saudável, o teu adulto saudável, a tua criança também, né, interior, assim, né, que a gente até trabalha muito, né, a nossa criança interior saudável, né, tem a criança vulnerável, a que está se sentindo abandonada, zangada, impulsiva, mas a gente tem dentro da gente aquela criança feliz. Como que a gente faz para resgatar essa criança, né? O que que tu vai fazer para resgatar, né? E as crenças também, né? As questões, dependente de qualquer crença que tu tenha, mas tu crê na tua vida, né? Tu dê chance à tua vida, né? Então, é se agarrar, né, naquilo de positivo que tem. Quais são as tuas forças, as tuas virtudes, né? Eu sempre bato nessa tecla também, porque a gente tem um potencial muito grande e às vezes está ali fechadinho, né, numa caixinha que a gente pode abrir e despertar tantas coisas e sonhar, realizar, caminhar em direção ao sonho e aceitar o processo, né, e viver intensamente esse processo. E a ideia, assim, quando a gente faz também um tratamento, né, para transtornos psiquiátricos, transtornos de humor, né, personalidade também, a ideia é diminuir esses sintomas, né, de sofrimento e vai resgatando a sua vida, né, ressignificando, né. É importante a gente usar a resiliência, a ressignificação, olhar a vida de uma outra forma, é mudar o foco. Né? É isso que a gente vai mexendo na terapia também. Já estou, né, pensando nisso, né, na ajuda das pessoas que querem tirar esse sofrimento. Como é que eu vou tirar esse sofrimento, né? A gente tem essa capacidade de mudança, né, na plasticidade cerebral. Cada vez mais os estudos da neurociência estão aí para comprovar isso, né? O quanto a gente se dedica em mudar o foco para o que dá certo, né? E é bem como tu sempre fala, né, Grazi, em outras lives, assim, o sentido da nossa vida é para frente.
né, da gente olhar o retrovisor, né, o que passou, se tivemos traumas, se tivemos sofrimentos, né, aquilo ali trouxe aprendizados, a gente vai ter que saber lidar, ressignificar e mudar o foco. Essa é a ideia sempre do trabalho da psicologia, da promoção da saúde mental. Nós, como psicólogas, a gente tem essa missão, né, da gente, né, despertar e abrir a caixinha de cada um que vem e procura nós, né, a caixinha do seu potencial, né, e da sua luz, né. E às vezes a gente não sabe, né, quem está com sofrimento não sabe onde buscar ajuda, né, principalmente quando tem essa questão da ideação suicida. Por isso que a gente fez essa live. Até a gente tinha pensado, vamos fazer a live de outro assunto. Tem tantos assuntos para a gente agregar, né, a vida das pessoas de alguma forma. Mas como está tão pertinho, a gente está quase olhando, ele está ali, setembro está ali do ladinho, né? Então vamos falar um pouquinho da promoção à vida e ficar alerta a esses sinais, né? Todos nós, né, podemos ficar. E o que a gente pode fazer, né? Indicar, às vezes, não consegue levar a pessoa no médico. Como é que, né, a gente vai... Ou eu não quero ir no médico, estou sofrendo, mas não quero ir no médico. O que eu faço? Né? Eu tenho um Centro de Valorização à Vida, que é o CVV. Eles têm chat hoje, né, que eu estava pesquisando, eles têm chat e tem a central, né, também telefônica deles. Então, o CVV, ele é um 188, né? É só ligar 188 e ali eles te dão acolhimento, apoio emocional, né, de forma gratuita, né? E o atendimento pode ser também pelo chat ou por telefone, né? E tem o site deles, é o cvv.org.br. E tem um outro canal também que eu pesquisei, Grazi, que é o Pode Falar Unicef, que é oferecido escuta e acolhimento gratuito para jovens de 13 a 24 anos, por chat também. Aí no site é o podefalar.org.br. E no canal o canal do Instagram é canal.podefalar. Acho que é bem importante a gente, né, divulgar assim, esses canais aí também de acolhimento e ajuda, Grazi. Com certeza. E tu vê que eles buscam a linguagem desse público jovem, que muitas vezes não consegue falar o telefone, mas digitar, vão ali, né, os dedinhos digitam super rápido e eles conseguem se expressar através da digitação. Isso Através mesmo, do chat, através do Instagram, da rede social, que é muito forte na gurizada hoje, nas crianças e adolescentes, estão sempre com o celular na mão. Então, é uma ferramenta de acesso fácil para eles. E uma outra coisa que eu não posso esquecer de falar, aproveitando que está falando sobre esse assunto e como ajudar as pessoas, é que quando essas pessoas chegarem e falarem, conseguirem externar, conseguirem pedir ajuda, que não seja desvalorizada a fala deles. Isso é besteira. Para com isso. Não, na minha época não era assim. Na minha época se resolvia de tal forma. Enfim, que não seja desvalorizada a fala dessa pessoa que está pedindo ajuda. Que preste atenção no que a pessoa está falando. Muitas vezes, por serem crianças e adolescentes, adultos jovens, não é dado valia para o que eles falam. E eles acabam se fechando em ostra. E aí eles tentaram falar, já é difícil para eles falarem. Quando eles conseguem falar que eles não estão legal, que eles não estão se sentindo bem, é feito tipo uma chacota, não, isso é besteira, na minha época levava uma chinelada e resolvia o problema, coisas nesse sentido ainda da questão do mito. E a outra questão que é o estigma que está se perdendo, está sendo desconstruído, mas muitas pessoas, né, não vai ao médico, não, a psicóloga é para louco, eu não tô louco. Essas coisas ainda são muito, muito fortes. Estão sendo desconstruídas. Já foi desconstruído bastante sobre isso, né? As pessoas estão buscando mais terapia. Tem vários filmes, várias séries que também é uma ferramenta de acesso a esse público, que eles acabam se vendo naquele filme, naquela série, naquela situação, e acabam dando estalo, não, eu posso procurar ajuda. Não é um bicho de 7 cabeças, não, eu não tô louco. Eu posso pedir ajuda, eu posso fazer terapia, eu posso pedir ajuda médica.
Uhum, uhum. Até pensando em dicas de filme, né? Agora me veio assim à mente aquele tem um filme que é se apaixonar, não, não, agora eu não me lembro, mas eu vou botar aqui, eu vou deixar no link. Mas tem filmes que retratam isso, Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, eu acho que é o nome do filme, um deles, né? E tem tantos outros que relatam também, né, dessa esperança que a gente tem que ter, né? E é essa rede do bem, como a Grazi falou, da gente estar aqui conectado por uma causa, né? Pela causa pela vida, né? Promover saúde mental, emocional e tudo isso, né? Por meio das redes a gente pode ter, né? A gente pode se conectar com as pessoas, né? E aí a gente está chegando no finalzinho da live, assim, né? Se alguém tiver alguma pergunta, também pode deixar aqui ou pode mandar para nós também. Né? E eu tenho também duas dicas, assim, se tiverem interessado para falar, para ler um pouco mais sobre o assunto, tem duas cartilhas também sobre como lidar com esse assunto, né, em situações difíceis. Uma delas é da URGS, né, tem vários programas de saúde mental lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles fizeram uma cartilha para falar sobre esse tema. E aí eu posso compartilhar o link ali, né, e tem um outro também que é de uma outra fundação ali, acho que é a Vita Leri, se não me engano, também que é um material bem instrutivo, assim, baseado em estudos, né, da Organização Mundial da Saúde e que pode também contribuir, né, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais informação adequada, correta, né, mais a gente vai estar mais seguro para falar e para observar também os sinais, né, e poder ajudar as pessoas. A gente está aqui, né, nessa intenção de poder agregar a vida das pessoas e a refletir e a pensar na valorização da vida e buscar ajuda quando precisar, né? Que de qualquer forma a gente não está sozinho, a gente pode nascer sozinhos e morrer sozinhos, mas no meio dessa jornada a gente tem as pessoas que a gente, né, se conecta, que a gente aprende, que a gente, né, tem essa experiência, né, que é a vida, né, e que a gente só vai evoluir, né, trocando, né? Nós somos seres sociais, então a gente pode se ajudar. Né? A gente não vai conseguir se ajudar sozinho, né? Muitas vezes a gente precisa de ajuda dos outros. A gente tem um trabalho de autoconhecimento importante, né? Da terapia faz isso muito importante, mas também a gente tem a rede de apoio, né? A família pode ajudar, os amigos podem ajudar, e os profissionais da saúde estão aí também para ajudar nessa causa e em tantas outras também, né, Grazi? E a própria pessoa, né? E outra dica e outra técnica que eu utilizo muito com os pacientes em vez de se machucar, uma outra forma de tornar concreto esse sofrimento e de tirar de dentro do peito é botar no papel. Escreve, escreve sobre o que tu está sentindo, né? Coloca no papel. Muitas vezes tu não consegue falar com alguém, mas que nem a gente falou ali que muito bem o CVV e a outra instituição ali, a outra entidade, criaram ferramentas de chat, de rede social, porque as pessoas conseguem muitas vezes expressar melhor escrevendo do que falando. E isso a pessoa que está em sofrimento pode fazer por ela mesma também, né? Em vez de se machucar, em vez de atentar contra si próprio, para tornar concreto, para tirar aquela dor emocional e torná-la física, torna concreto essa dor no papel. Escreve sobre o que está sentindo. Também é uma técnica que a gente pode utilizar e deve utilizar. E aproveitando ali que tu deu a dica de filme, eu assisti um filme semana passada. Ele tem o cunho religioso, mas ele fala, independente de religião, fala sobre Deus, mas é a história de 12 pessoas que estão no limite, né, de situações limítrofes, assim, de terminar com tudo. E chama Você Acredita, né? E ali eles, através da história daquelas pessoas, dessas 12 pessoas, no final todo mundo se conecta ali, as histórias se conectam, e é Uhum. muito forte, assim, independentemente, como eu estou falando, independentemente de religião. Você Acredita é um excelente filme para ser assistido, para ter a esperança de ver que, por pior que a situação esteja, são 12 histórias,
por pior que a situação esteja, é possível, sim, ter uma reviravolta, é possível, sim, tu ressignificar, é possível, sim, tu ter uma vida diferente, uma vida feliz, uma vida plena. Olha no retrovisor, que passou, passou. Não tem como mudar. Ressignifica e olha como é grande o que tu pode ver para frente. Né? O caminho que tu tem pela frente, a estrada que tu tem pela frente, é muito maior do que a que passou, independentemente de tempo. Uhum, uhum. E bem isso, assim, da gente, né, finalizar, assim, com essa mensagem, assim, né, de pensar, assim, como a nossa vida vale muito mais, né, é muito maior, né, do que uma situação, às vezes, né, um rompimento de relacionamento, né, são coisas dolorosas, são dores emocionais, a gente tem que tratar elas, mas a vida precisa ter ressignificar, né? Aceitar, né, as nossas questões dos altos e baixos, mas a gente entender que passa, né? Que as emoções da gente são como ondas. Elas estão lá no topo e em algum momento elas vão caindo, vão descendo, né? E pensando em cair, né? Daqui a pouco o Instagram deixa a gente cair, né? Porque fecha 1 hora a gente já cai. Eu gostaria de agradecer muito pela parceria, pelo teu tempo, Grazi, e pelo tempo de todos que estiveram assistindo aqui, dando uma espiadinha, saíram, voltaram, né? E falar que essa live vai ficar, né, disponível no teu canal, aqui no Instagram, e lá no meu canal do YouTube da psicóloga Ronise Dias Machado. E precisando de ajuda, né, procure, né, procure desabafar com alguém ou com um profissional da saúde mental, procure ajuda. O importante é, de alguma forma, né, fazer essa mudança, né, essa ação para promoção da tua saúde mental que está aí, né, se está precisando, né, que a vida é muito maior. Né? A gente, se precisar, peça ajuda, né? Assim como a campanha aí do Setembro Amarelo vai começar, então fico muito contente assim de estar aqui contigo falando, Grazi, e espero poder ajudar aí. Da mesma forma, agradeço aí, Ronise, essa parceria que a gente tem já há algum tempo. É muito importante, com certeza, que nem tu colocou ali e que nem eu coloquei antes. Pode ser que as pessoas não se manifestem, né? Mas vão dar uma espiada, deram uma espiada aqui, vão olhar a live depois, vão nos chamar no direct, vão conversar de alguma forma com alguém, né? Que nós possamos ter tocado de alguma forma, que nós possamos ter ajudado de alguma forma, nem que seja uma pessoa apenas, mas que essa uma pessoa possa ter sido ajudada nesse momento e que as pessoas que entraram aqui, que deram uma espiadinha ou que vão assistir posteriormente a nossa live, que elas possam ter, que nós possamos ter tocado elas de alguma forma e que se tornem mais alertas tanto para as pessoas que as rodeiam quanto consigo próprio. Que muitas vezes a gente cuida dos outros, olha para os outros e não olha para si. Hoje mesmo falava com uma paciente que tem uma pessoa do convívio dela que está tão mal, tão mal, tão mal, que ele procura pessoas que estejam pior para ele se sentir um pouquinho melhor. Só que essas pessoas estão puxando ele para o fundo e ele não está se dando conta disso. Porque justamente ele está tão mal, que ele busca ter contato com pessoas que estão pior ainda, para se sentir um pouco melhor. Uhum, uhum. E a nossa vida tem que ter esse movimento de olhar, né, para frente, porque focar sempre no que dá certo, né? E se afastar dessas negatividades, né, de pessoas tóxicas também. Então, tudo isso a gente pode abordar em outros, né, em outros momentos, assim, que tem tanto tema em saúde mental, né? E, então, se precisar, busque ajuda, né? Conte com a gente aqui, né? Psicólogas. E o CVV tá aí também, né? O CVV é 188 se precisar de ajuda também, né? E não tenha vergonha da sua dor, assim. Não tenha, ela tem tratamento e tem uma vida linda, né? Cheia de sonhos para realizar e feliz te esperando, né? Independente de qualquer coisa que tu esteja sentindo nesse momento, hein? Muito obrigada, Grazi.
Muito obrigada. Uma boa noite de super lua aí, né? Temos uma lua linda. Vai olhar a lua, tá bem? Vai olhar a lua que a lua tá linda, né? Tá linda a lua mesmo. Então, assim, uma ótima noite, um ótimo resto de semana aí. E que setembro seja um mês maravilhoso para todos nós. Que nós possamos conseguir tocar muito mais pessoas e esclarecer para muito mais pessoas. Tá bom? Obrigada, Cris. Fica com Deus. Saudade, amiga. Obrigada, Beijo, beijo. um abraço. Tchau, tchau. Tchau.